Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Então, papel e caneta na mão, né? Vocês responderam aquelas perguntas para vocês mesmos, né? São várias perguntas que eu já fiz desde o nosso primeiro encontro e hoje eu vou fazer mais perguntas para vocês irem respondendo para vocês mesmos e pensar a organização, a empresa de vocês. A gente tem uma realidade que está sempre em constante mudanças, né? Então é por isso que a gente tem que estar preparado, né? Nós como profissionais, vocês como empreendedores, é necessário então estar sempre preparado para esse dinamismo empresarial, né? E a gente ter uma grande capacidade de adaptação, porque hoje, né? A globalização, a concorrência, a hipercompetitividade das empresas, né? Cada vez mais as empresas procurando se diferenciar. Então, para isso tudo, exige-se de nós, como profissionais, os empreendedores como um todo, elencar, né, procurar informações, procurar dados para conseguir ter uma mudança estrutural na empresa, né, esses desafios das empresas em desenvolver a capacidade de utilizar ferramentas novas para ela se tornar cada vez mais competitiva, isso é fundamental, porque os serviços ou os produtos que essa empresa vai oferecer para os seus clientes têm que ser produzidos dentro de um padrão de qualidade que o cliente quer, que o cliente deseja. Né? Então, saber sobre o que o cliente quer, o que o cliente deseja, né? Quais os serviços que eu, como empreendedor, vou prestar para ele, né? O que vai me igualar ao concorrente, o que vai me diferenciar do concorrente, isso tudo tem que ser olhado com muito carinho, com muita precisão, para que a empresa permaneça no mercado. O encontro passado eu falei para vocês sobre plano de negócio. O que foi o plano de negócio que eu falei? O plano de negócio é um documento de planejamento elaborado de acordo com a necessidade de cada empreendimento. Ele vai, então, mostrar se é viável ou não, né, montar uma empresa naquele setor, naquele ramo, daquele tamanho, né? Vai mostrar as vantagens competitivas de um empreendimento, vai mostrar o ponto de vista estrutural, por quê? Porque ali vai, lembram que eu falei para vocês? Vai montar, no documento vai ter o plano operacional, vai fazer uma análise de mercado primeiro, né, para saber ali os atores que estão envolvidos na concepção daquela empresa, clientes, fornecedores, concorrentes, lembram disso? O plano de marketing também, nossos 2 próximos encontros nós vamos falar sobre marketing, né, as ponderações a respeito das iniciativas na visão de produto, de preço, de publicidade, nós vamos falar sobre isso. O plano operacional, quer dizer, o que é o plano operacional? As ações detalhadas, com as tarefas e os responsáveis. Eu não sei se deu tempo de vocês já fazerem isso, mas vocês já pensaram nisso? Esse plano de ação, essas tarefas detalhadas que a sua empresa tem que ter? O plano financeiro, né? Uma perspectiva de faturamento e de custos. Eu vou falar mais um pouquinho disso também quando a gente estiver falando de finanças, mas o plano financeiro é importante. Então, o plano de negócio ele vai ser esse documento, né, escrito com essas análises. Então, o plano de negócio, ele nós vamos chamar assim, é um plano de negócio para aquela empresa que vai começar. Lembram que eu falei no encontro passado? Melhor errar no papel do que errar no mercado? Então, nós vamos colocar assim, posto que o plano de negócio é para aquela empresa que ainda vai começar. E o planejamento estratégico? O que é o planejamento estratégico? Se tem empresas que fazem um planejamento estratégico dentro do plano de negócio. As empresas que já estão funcionando podem fazer o planejamento estratégico, que é outra ferramenta. Então, o plano de negócio é um tipo de ferramenta, o planejamento estratégico é outro tipo de ferramenta. Então, hoje nós vamos aqui abordar, nesse encontro, o planejamento estratégico. Aqui atrás nós temos uma definição que fala: o planejamento estratégico é um processo sistêmico. Por que sistêmico? Porque ele tem que ser feito sempre.
Tem empresas que sentam todo ano para fazer o seu planejamento estratégico, então ele tem que ser sistematizado, que permite definir o melhor caminho. Então, quando a empresa fala assim, eu vou fazer um planejamento estratégico, ela vai sentar de uma forma que ela vai conhecer todos os seus recursos, né, todos os seus materiais, toda a mão de obra, fazer uma análise interna, fazer uma análise externa para conhecer o que ela tem dentro dela, o que tem fora dela, para escolher o melhor caminho para ela seguir, né? Para quê? Para atingir os seus objetivos, as suas metas. Né? Então, o planejamento estratégico é para aquelas empresas que já estão no mercado. Então, quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tá falando de várias teorias, né? Esse aqui é uma teoria, é um conceito, mas existem conceitos, por exemplo, na parte de planejamento, que é o instrumento formal, documentado, com planos e ações específicas. O planejamento de posicionamento, ele centra na análise de dados estatísticos para planejar o futuro. E o planejamento empreendedor explica a estratégia, como um processo visionário ligado ao futuro. Resumindo isso tudo, para que uma empresa tem que fazer planejamento estratégico? Para documentar um plano com análises de dados para planejar o futuro, ou seja, o que a empresa vai fazer hoje para obter os dados, para conseguir, né, os objetivos e as metas dela do futuro. Porque se a gente quer faturar mais, se uma empresa quer lucrar mais, ela tem que tomar ações hoje, fazer mudanças hoje para conseguir lucrar mais. Porque se ela continuar fazendo a mesma coisa, os resultados vão ser iguais. Concordam comigo? Se eu quero obter alguma mudança, eu tenho que fazer a mudança hoje, para no final do ano eu conseguir meus resultados, meus objetivos. Essa palavra estratégia, ela vem lá da Grécia antiga, ela foi traduzida, né? Ela chamava estrategos, ela foi traduzida como a arte do general. Quando a gente fala de estratégia, a gente está falando da arte, né? Hoje em dia, da arte de empreender. Né? O general ele tinha que fazer ações hoje para que aquele grupo de militares ali vencesse a guerra, né? E hoje o empreendedor ele tem que usar todos os recursos que ele tem para quê? Para vencer a guerra, para vencer a concorrência. Então, se uma empresa já está consolidada no mercado e ela quer ou expandir o modelo atual, ou lançar um novo produto, fazer alguma coisa diferente, ela tem que usar o planejamento estratégico. Se esse é o seu caso, se você já estiver no mercado, então você pode até fazer o plano de negócio também, como se você fosse montar uma empresa, e também faça o planejamento estratégico. Algumas etapas que eu vou falar aqui, eu quero que vocês vão anotando, eu vou fazer algumas perguntas para vocês também irem respondendo. Eu vou falar das etapas rapidamente e vou explicar cada uma delas. Por exemplo, a primeira etapa é a declaração de valores, missão e visão da empresa. Segunda etapa, a análise do ambiente externo. Terceira etapa, análise do ambiente interno. Quarta, análise da situação atual. Quinta, definição das metas e objetivos. Depois, definição da estratégia e depois feedback e controle. Primeiro, o que é a declaração de valores, missão e visão da empresa? Primeiramente, vocês precisam responder a seguinte pergunta: qual é a razão de ser da minha empresa? A missão é a razão que justifica a existência de sua empresa. Você consegue responder isso? Por que eu estou no mercado? Por que eu existo? Para fazer o quê? Né? Essa empresa está lá para oferecer o que para o mercado? Se vocês derem uma busca no Google e falar qual que é a missão do McDonald's, a missão da Tesla, a missão, vocês vão achar nos sites das empresas, todas elas têm ali missão, visão e valores. É a razão de ser da empresa.
por que que ela está no mercado. Eu gostaria que vocês anotassem aí. Por que que vocês estão no mercado? Então, missão. Visão. O que que é visão? Onde a sua empresa quer chegar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Vocês conseguem responder isso? Ou seja, onde você está, onde a sua empresa está hoje e onde a sua empresa quer chegar. A primeira coisa para fazer planejamento estratégico é isso, saber para que a sua empresa existe e aonde que ela quer ir. A missão é para que ela existe e a visão é para onde ela quer ir. E terceira questão, quais são os valores da sua empresa? Quais são aqueles princípios inegociáveis dos quais a sua empresa não abre mão? Ética? Justiça? O que é? Né? Esses três fatores juntos compõem a identidade organizacional da sua empresa. Então, isso aí é o coração da empresa, né? É o que vai tornar, a partir deste ponto, né, você vai fazer todo o planejamento a partir desse ponto. Qual que é o ativo mais valioso que a sua empresa tem? Vocês já pararam para pensar isso? Qual que é o ativo mais valioso? É o cliente, né? O cliente é o ativo mais valioso. Quem vai usar a sua empresa, né? É o consumidor. E esse consumidor, ele está mais consciente do que nunca e mais exigente também. Então, a busca desses vínculos cada vez mais alinhados com os valores mais sensíveis, né, que os clientes, os consumidores têm, é que faz com que ele dê valor para a sua empresa. Então, a gente, assim, quando eu falo para vocês anotarem, né, é muito importante anotar isso tudo, porque você tem que mergulhar fundo, bem fundo no seu negócio e entender os interesses da sua empresa, entender o comportamento do seu consumidor e alinhar isso. Então, mais do que nunca, então, é preciso construir uma marca, né, um diferencial, um propósito de identidade organizacional que tenha poder para o cliente realmente, quando ele pensar, eu vou ter que comprar esse produto, lembrar da sua empresa. Então, como eu falei para vocês já desde o primeiro encontro, a comunicação, o relacionamento de verdade com o seu consumidor, né, de coração, faz com que o cliente sempre lembre de você. Então, o planejamento estratégico, ele serve também para construir essa identidade organizacional sólida, que realmente vai fazer sentido e que realmente os clientes vão perceber que houve ali uma mudança. Então, esse é o primeiro ponto, né? A primeira etapa, a visão, a missão e os valores que você vai trabalhar na sua empresa. Segunda etapa, a análise do ambiente externo. Para que o planejamento estratégico funcione e faça sentido, você tem que alinhar a sua empresa ao que está acontecendo ao redor. Quais são os movimentos do mercado e dos consumidores? Então, essa análise do ambiente externo vai fazer isso. Você tem que prestar atenção no que são oportunidades para o seu negócio e o que ameaça o seu negócio. Todas as empresas, elas são impactadas de forma constante por duas forças, de forma positiva e de forma negativa. A forma positiva são as oportunidades e a forma negativa são as ameaças. Pergunta para vocês, mais uma pergunta para vocês anotarem aí. Quais são as oportunidades que o ambiente externo à sua empresa está te oferecendo? Quais são as coisas positivas? Segunda pergunta, importantíssima. Quais são as ameaças do ambiente externo? O que vai te afetar negativamente? Aí eu quero que vocês me respondam uma terceira pergunta.
qual a melhor forma de aproveitar as oportunidades que o mercado, que o ambiente externo está oferecendo e qual é a melhor forma de afastar as ameaças do ambiente externo. Então, mais perguntas aí para vocês irem construindo o planejamento estratégico de vocês. Então, a primeira coisa, né, a primeira etapa, visão, missão e valores. A segunda etapa, aproveitar as oportunidades e afastar as ameaças, que é a análise do ambiente externo. Então, você tem que pensar em tudo. O que a economia está me trazendo de ameaças e oportunidades? O que a cultura está me trazendo de oportunidades e ameaças? Se as pessoas hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo que pode haver uma mudança cultural, né, que já está acontecendo, que as pessoas se tornando mais veganas. As pessoas não querem, está aumentando o número de pessoas que não querem fazer o consumo de nada de origem animal. Se você tem uma empresa de hortifruti, isso é ótimo, né? O nome, a marca da sua empresa pode até ser ligada ao veganismo. Se isso é uma oportunidade do ambiente externo, né? Que é uma oportunidade para todas as empresas de hortifruti, mas que você pode aproveitá-la. Então, pode aproveitar essa oportunidade. A ameaça, por exemplo, as pessoas estão ficando desempregadas, é uma ameaça do ambiente externo. E o que fazer para isso? Negociar com seu fornecedor preços mais em conta, né? Enfim, existem saídas, mas você precisa perceber o que está te ameaçando. Porque se você não consegue conhecer, não tem essa informação do que te ameaça, você não vai tomar atitude nenhuma. Então, como eu falei desde o início dos nossos encontros, as informações, os dados são extremamente importantes. Depois que você faz a análise externa, você faz a análise do ambiente interno. O que a análise do ambiente externo vai falar? Quais são as forças e as fraquezas ali da minha empresa? Por exemplo, se essas fraquezas estão relacionadas, por exemplo, eu não tenho funcionário suficiente, eu não tenho um aplicativo, eu não tenho como fazer marketing digital, você precisa entender o que são as suas fraquezas ali do ambiente interno para você lidar com essas fraquezas. Porque quando você levanta os pontos fracos, você consegue adaptar, flexibilizar, ter agilidade para mudar. Mas se você não olha internamente, você não consegue também, como as ameaças, você também não consegue lidar com as suas fraquezas, se você não coloca ela na ponta do lápis. Anota aí, quais são as fraquezas da minha empresa? Como essas fraquezas impactam? Eu preciso entender, né, dos meus pontos fracos. Para quê? Para eu desenvolver a habilidade e me adaptar rapidamente, de forma eficiente, para mudar. Para isso se tornar um ponto forte. Então, quando você faz a análise do ambiente interno, você precisa se perguntar: quais são meus pontos fracos? Meus pontos fracos da empresa, internamente. Quais são meus pontos fortes? Em que eu sou forte? Em que eu sou ágil? Né? Então, eu tenho que levantar ali de forma clara quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos. E é lógico, potencializar os pontos fortes e zerar os pontos fracos. Como é que esses pontos fracos impactam no meu negócio, na minha empresa? Então, eu preciso resolver esses pontos fracos para sobreviver. Porque senão, de uma forma ou outra, eu posso até sair do mercado. Então, depois vem a análise da situação atual. Então, você já levantou as ameaças e oportunidades do ambiente externo, os pontos fortes e fracos do ambiente interno. Qual que é a análise, então, da situação atual, que é uma outra etapa? Então, essa análise da situação atual, ela vai mudar de acordo com uma série de variáveis. Então, assim, você vai falar,
Quais são os indicadores aqui, ó? Eu fiz uma análise, então, dos pontos fortes e fracos das ameaças e das oportunidades. O que que eu posso mudar? Quais os recursos que eu vou ter para mudar isso? Quais as dificuldades que eu vou encontrar? Então, necessariamente, tem que sentar, né, e juntar esses dois pontos, do ambiente externo e do ambiente interno, e ver se você consegue mudar o padrão. Só depois que você coleta esses dois dados, né, do ambiente externo e do ambiente interno, é que você consegue realmente fazer uma análise da situação atual da empresa. Aí você tem um panorama de resultados. Será que quando eu fizer essa mudança aqui, o que que vai acontecer? Será que eu precisar? Meu ponto fraco é que eu não tenho dinheiro suficiente. Será que eu consigo crédito em algum banco? Esse crédito vai me levar para onde? Então, a situação atual é você juntar as duas coisas. Aí vem uma outra etapa: definição de metas e objetivos. Aqui, na definição de metas e objetivos, é onde a empresa vai definir onde ela quer chegar. Traçar metas e objetivos reais, alcançáveis, é fundamental para não frustrar as expectativas. Então, as metas, elas têm que ser específicas. Na minha empresa vai faturar, eu quero que a minha empresa, a meta é, eu quero que a minha empresa fature R$ 10.000 por mês. Tem que ser específico. Na venda do produto tal, 2.000 na venda de produto X. A meta tem que ser mensurável, ou seja, tem que ter um valor. É 2.000, é 10.000, é 500, é 1 milhão? Eu quero faturar neste produto X, R$ 10.000 por mês. Ela tem que ser alcançável, a meta tem que ser alcançável. Por quê? Porque se ela não for alcançável, não adiantou escrever a meta. É possível eu vender R$ 10.000 o produto X? É possível. Se eu fizer isso, é possível. Então, descreva a meta. É relevante, é importante essa meta? Descreva ela. Ela tem que ter um tempo definido, é R$ 10.000 todo mês, ou é R$ 10.000 no final, em 31 de dezembro. Tem que ter tempo também. Então, é muito importante que as metas, depois que você levantou a situação atual da empresa, viu os pontos fortes, viu os pontos fracos, viu o que é ameaça, viu o que é oportunidade, o que eu vou fazer para cada uma dessas ameaças, para cada um desses pontos fracos. Quer dizer, eu vou ter ali um ciclo de metas e objetivos. Não, eu vou resolver esse problema aqui para eu faturar mais, para eu ter uma lucratividade melhor. Então, um bom planejamento ele é feito com metas específicas, metas mensuráveis que têm valor, metas alcançáveis, relevantes e com tempo definido. Então, as metas elas têm que ser descritas. Quais são as metas da sua empresa? O que você quer atingir? Seja em vendas, né, faturamento, lucratividade, ampliação de mercado. E para isso, você pode usar algumas estratégias para alcançar essas metas. Eu vou falar de 3 estratégias básicas aqui que os gurus, né, de gestão, eles falam, que são três estratégias diferentes para você conseguir realizar. Uma é a diferenciação. O que é a diferenciação? É você ter uma diferenciação do seu negócio frente aos seus concorrentes. Alguma coisa, um produto ou serviço que você tem exclusivo, de qualidade única, incomparável, que o cliente, quando ele pensa, vou fazer aqui uma receita, só que esse tipo de ingrediente eu acho só naquele comércio. O que você tem de exclusivo, de qualidade única, de incomparável com seus concorrentes? Essa é uma estratégia, diferenciação. A outra estratégia é liderança de baixo custo.
Então, é uma regra simples para a liderança de baixo custo. É você ganhar o mercado oferecendo preço mais baixo que seus concorrentes. E a outra estratégia é o foco, que é conquistar um segmento específico de mercado. Por exemplo, eu atendo aqui, geralmente eu vou atender pessoas que não, pessoas mais idosas no meu comércio aqui, porque eu mando entregar semanalmente, ou eu atendo aqui jovens que estão preocupados com a saúde, não querem comer nada com agrotóxico. Então, é um jeito de diferenciar um segmento específico de mercado. Então, para você tem as metas, já traçou as metas, metas bem definidas. Você vai falar, não, então eu vou trabalhar com diferenciação, vou diferenciar meu produto. Ou não, eu vou trabalhar com baixo custo. Quando você trabalha com baixo custo, geralmente você não consegue diferenciar. Ou não, eu vou trabalhar com foco. Então, escolha uma estratégia para você trabalhar. Ou diferenciando, ou trabalhando com baixo custo, ou trabalhando com foco em algum mercado, em algum público-alvo. Então, são formas, né, quando você pensa assim, são formas de você planejar estrategicamente, né, olhando para o mercado de fora, olhando a empresa internamente, buscando metas ali para você conseguir atingir e estratégias também, como eu vou fazer para atingir essa meta. E por último, e não menos importante, né, que é uma parte muito importante, é feedback e controle. O que é o feedback? É você estar monitorando cada parte do seu planejamento para ver se você está acertando o alvo. Né? Não, se eu quero faturar 12 mil reais no ano, então todo mês eu tenho que faturar 1.000. E será que eu estou faturando? Então, constantemente, esses feedbacks e esses controles têm que ser monitorados para ver se realmente eu estou conseguindo atingir a meta, né? Se eu estou no caminho da meta. Então, eu preciso calibrar, porque se eu não tiver conseguindo atingir as metas, se eu quero faturar 12 mil no ano e chegou no meio do ano eu não faturei 6 mil, eu preciso calibrar minhas estratégias. Eu preciso ver ali o que eu tenho que mudar para eu melhorar. Então, o planejamento estratégico é a possibilidade de eu ter a melhoria contínua para o alcance dos resultados. O primeiro planejamento estratégico não vai ser bom, né? Você vai fazer ali e não vai ficar muito bom. O segundo já melhora, o terceiro já melhora. Por quê? Porque as empresas, elas têm que estar no caminho da melhoria contínua. Não é, ai, nossa, professora, mas que tanto de coisa, é difícil, mas tem que começar. No primeiro não vai ser bom, mas o segundo vai ser melhor, o terceiro melhor ainda. A regra é clara: planejar é preciso. É fundamental que se planeje. A cada vez que se planeje, que senta e planeja realmente, você compartilha aqueles dados, você toma decisão em cima daqueles dados, fica melhor e fica mais fácil. Então, são várias perguntas para hoje. Gostaria que vocês respondessem para vocês mesmos essas perguntas. E cada vez que você faz, vai ficando mais fácil e mais fácil, tá? Nosso próximo encontro, nós já vamos falar sobre marketing, tá? Vou dar dicas aqui para vocês sobre marketing. Então, espero vocês no próximo encontro e espero que vocês respondam todas as perguntas que eu fiz aqui, tá bom? Até!